Mística Cidade de Deus, capítulo 24. Por Santa Maria de Ágreda. As santas ocupações e exercícios da Rainha do Céu durante o primeiro ano e meio de sua infância. O silêncio de Maria foi voluntário. O inevitável silêncio dos primeiros anos das outras crianças, sua ignorância e incapacidade de saber e poder falar em nossa menina rainha foi heróica virtude. As palavras são geração do entendimento e manifestação do raciocínio, faculdades que Sua Alteza possuía em grau perfeitíssimo desde sua conceição. Se não falou logo ao nascer, não foi por não poder, mas sim por não querer. Ainda que às demais crianças faltam as forças naturais para abrir a boca, mover a tenra língua e pronunciar palavras, em Maria não houve essa falha. Em a natureza era mais robusta e dispondo de poder sobre todas as coisas. Suas potências ter-lhe-iam obedecido, se ela assim ordenasse. O não falar foi nela grande virtude e perfeição, para ocultar sua ciência e graça, e evitar a admiração que produziria uma recém-nascida falando. Se for admiração falar, quem naturalmente está impedido de o fazer, parece que é mais admirável calar durante ano e meio. Quem teria podido falar desde o nascer? Amor e reverência filial de Maria. Foi disposição do Altíssimo que Nossa Menina e Senhora guardasse este silêncio durante o tempo em que naturalmente as outras crianças não podem falar. Somente com seus santos anjos da guarda se dispensou desta lei, ou quando a sós orava vocalmente ao Senhor para falar com Deus, autor daquele privilégio, e com os anjos seus companheiros, quando com ela tratavam corporalmente. Não havia a mesma razão de calar, como na presença dos homens convinha que orasse com a boca, pois não tendo impedimento para isso, não era razão que aquele órgão ficasse inativo por tanto tempo. Apesar disso, sua mãe Santa Ana nunca a ouviu, nem soube que era capaz de falar naquela idade. Assim, melhor se entende como foi virtude o seu silêncio durante aquele primeiro ano e meio de sua infância. Por este tempo, quando a sua mãe pareceu oportuno, soltou as mãos e os braços da menina Maria. Ela logo tomou-as de seus pais e as beijou com grande submissão e humildade reverencial, observando sempre este costume enquanto eles viveram. Com algumas demonstrações acenava para que a abençoassem, falando-lhes ao coração melhor do que com a boca. Tanta era a reverência que lhes votava que jamais faltou em obedecer-lhes, tampouco lhes deu trabalho ou desgosto, porque conhecia seus pensamentos e antecipava-se em satisfazer-lhes as vontades. Vida mística da menina Maria. Em todas as suas ações e movimentos era dirigida pelo Espírito Santo, e sempre fazia o que era perfeitíssimo. Não obstante, longe de estar satisfeita com este ardentíssimo amor, nasciam-lhe contínuos e fervorosos desejos para alcançar melhores carismas. Eram-lhe muito frequentes as revelações divinas e visões intelectuais. E quando Deus lhe suspendia um modo de visões ou intelecções, gozava de outras, da clara visão da divindade, como a que descrevi acima, quando ao nascer foi levada ao céu pelos anjos. Ficaram-lhe as espécies de quanto conheceu, desde que saiu daquela adega do vinho. Ordenada em caridade, ficou tão ferido o seu coração que, ocupando-se nesta contemplação, ficava toda abrasada. Sendo-lhe o corpo frágil e tenro e o forte amor como a morte. Chegava a sofrer extrema dor de amor, da qual morreria se o Altíssimo não lhe fornecesse e fortalecesse a conservação miraculosamente da parte inferior e a vida natural.
Muitas vezes, porém, permitia o Senhor que aquele virginal e débil corpinho desfalecesse pela força do amor, e os santos anjos a sustentavam e confortavam, cumprindo-se o que é dito da esposa: confortai-me com flores, fortalecei-me com frutos, porque desfaleço de amor. Este sublime gênero de martírio foi milhares de vezes sofrido por esta senhora, com o que ultrapassou a todos os mártires no merecimento e ainda na dor. A dor do amor a Deus. A dor do amor é tão doce e apetecível que quanto maior é sua causa, tanto mais a deseja quem a padece. Procura quem lhe fale do amado e pretende curar a ferida, reabrindo-a. Este suavíssimo artifício entretém a alma entre uma penosa vida e uma doce morte. Isto sucedia à menina Maria quando falava de seu amado com os anjos. Interrogava-os, ela muitas vezes dizendo: ministros do meu Senhor e mensageiros seus, formosíssimas obras de suas mãos, centelhas daquele divino fogo que abrasa meu coração. Já que gozais de sua beleza sem véu, dai-me notícias do meu amado, quais são os dotes do meu querido. Avisai-me se, por acaso, o tenho desgostado. Perguntai-lhe o que deseja e quer de mim, e não tardeis em aliviar minha pena, que desfaleço de amor. Perfeições divinas. Respondiam-lhe os espíritos celestiais: esposa do Altíssimo, vosso amado é único, aquele que existe por si mesmo, sem de ninguém necessitar, quando dele todos precisam, infinito em perfeições, imenso em grandeza, ilimitado no poder, sem medida na sabedoria, sem comparação na bondade, aquele que sem princípio deu a tudo quanto é criado. Tudo governa sem fadiga, tudo conserva sem de nada ter necessidade. Veste de beleza toda a criação e sua formosura incompreensível tornará bem-aventurados aqueles que chegarem a vê-lo face a face. Infinitas são, Senhora, as perfeições de vosso esposo, excedem a nosso entendimento, e a seus altos juízos são impenetráveis as criaturas. Comunicações com Deus. Nestes e noutros colóquios, os que nossa insuficiente capacidade não pode compreender, decorria a infância de Maria Santíssima em companhia dos anjos e do Altíssimo, no qual vivia transformada, sendo inevitável que crescesse no fervor e ânsias de ver o sumo bem, que amava acima de todo pensamento. Muitas vezes, por vontade do Senhor e por mãos dos anjos, era levada corporalmente ao céu empíreo, onde gozava da presença da divindade. Algumas vezes havia claramente, outras somente por espécies infusas, mas altíssimas e claríssimas neste gênero de visão. Conhecia clara e intuitivamente também os anjos, seus graus, ordens e hierarquias e outros grandes mistérios. Com este favor era muito frequente pela sua renovação e atos que exercitava. Veio a adquirir tão intenso e vigoroso hábito de amor que mais parecia divina que humana a criatura. Nenhuma outra poderia ser capaz deste benefício e outros que o acompanhavam, nem a natureza mortal da mesma rainha os poderia receber sem morrer, se por milagre não fosse sustentada. Humildade da menina Maria. Quando era necessário, naquela idade infantil, receber algum obséquio e benefício de seus santos pais ou de qualquer outra criatura, sempre o aceitava com interior humildade e gratidão, pedindo ao Senhor recompensar aquele bem que lhe faziam por amor dele. Possuindo tão alto grau de santidade, estando repleta da divina luz do Senhor e seus mistérios, julgava-se a menor de todas as criaturas, e comparando-se com elas, punha-se na própria estima em último lugar. Até do alimento para a vida natural se reputava indigna quem era rainha e senhora de toda a criação. Doutrina da Rainha do Céu. Quem muito recebe, muito deve. Minha filha, quem mais recebe deve considerar-se mais pobre, porque maior é sua dívida. Se todos devem humilhar-se, porque por si mesmo nada são, nada podem e nada possuem, por esta mesma razão há de se apegar mais à terra aquele que, sendo pó,
foi exaltado pela mão poderosa do Altíssimo. Continuando por si e em si, a não ser nem valer nada, encontra-se mais endividado e comprometido pelo que pessoalmente não pode pagar. Conheça a criatura o que é por si mesma. Ninguém poderá dizer: eu me criei, eu me sustento, eu posso prolongar minha vida e deter a morte. Todo ser e sua conservação depende da mão do Senhor. Humilhe-se em sua presença, criatura, e tu, caríssima, não esqueças deste ensinamento. Valor do silêncio e mal da loquacidade. Quero também que aprecies com grande tesouro a virtude do silêncio que eu comecei a guardar desde meu nascimento. Conhecendo na luz que recebi da poderosa mão do Senhor todas as virtudes, afeiçoei-me muito a esta do silêncio, propondo-me tê-la por companheira e amiga durante a vida inteira. Assim aguardei com inviolável recato. Ainda que teria podido falar desde que nasci no mundo, o falar sem medida e peso é uma faca de dois gumes, que fere ao que fala e ao que ouve, e em ambos se ofende ou destrói a caridade e as demais virtudes. Disso se deduz, quanto ofende a Deus, o vício da língua imprudente e solta. Com justiça afasta seu espírito e desvia sua face da loquacidade, murmúrios e conversações, onde, falando-se muito, não se podem evitar graves pecados. Somente com Deus e seus santos se pode falar com segurança, e ainda assim há de ser com peso e discrição. Com as criaturas, porém, é muito difícil conservar o meio termo da perfeição, sem passar do justo e necessário ao ilícito e supérfluo. O silêncio evita pecados. O remédio que te preservará deste perigo é ficar sempre mais próxima do extremo contrário, excedendo-te em calar. A prudente moderação para falar só o necessário acha-se mais perto do laconismo do que da verbosidade. Adverte que, sem deixar a Deus saindo de teu recolhimento interior, não podes ir atrás de arbitrárias conversações humanas. O que sem grosseria não farias com outra criatura, não deves fazer com o Senhor teu e de todos. Afasta os ouvidos das inúteis fabulações que te podem obrigar a falar o que não deves. Pois não é justo falares mais do que te ordena o Senhor. Ouve a santa lei que liberalmente gravou em teu coração. Escuta a voz de teu pastor. Responde a ele só. Quero deixar-te avisada que, se quiseres ser minha discípula e companheira, deves te distinguir por extremo nesta virtude do silêncio. Cala muito e grava este ensinamento em teu coração agora. Afeiçoa-te sempre mais a esta virtude, pois antes quero ver em ti este desejo, para depois te ensinar como deves falar. Não obstante, não te proíbo de falares, quando deves admoestar e consolar tuas filhas estúditas. O silêncio cria a atmosfera da oração. Fala também com os que te podem dar notícias de teu amado e te despertam e inflamam seu amor. Nestas palestras adquirirás o desejado e proveitoso silêncio para a tua alma. Delas nascer-te-á o desgosto e fástio das conversações humanas, e somente apreciarás falar do bem eterno que desejas. A força do amor, que transformará teu ser no amado, enfraquecerá o ímpeto de suas paixões. Chegarás então a sentir um pouco daquele doce martírio que eu sofria quando me queixava do corpo e da mortal vida, pois me pareciam duras prisões que me impediam de voar, embora não me impedissem de amar. Ó minha filha, esquece todo o terrestre no segredo de teu silêncio. Segue-me com todo o esforço e fervor para chegares ao estado que teu esposo te convida e possas ouvir aquela consolação que entretinha minha amorosa dor. Minha pomba, abre teu coração e aceita, minha querida, esta doce pena, pois meu coração está ferido pela tua afeição. Isto dizia-me o Senhor,
e tu também ouviste o mesmo repetidas vezes, porque Deus não deixa de falar ao solitário e silencioso. Capítulo 25. Com 1 ano e meio de idade, a menina Maria Santíssima começou a falar suas ocupações até ir ao templo. Maria começa a falar. Chegou o tempo de oportuna e perfeitamente quebrar-se o santo silêncio de Maria Puríssima, e assim se ouvir em nossa terra a voz daquela divina rola, fidelíssima precursora do verão da graça. Antes de receber permissão do Senhor para começar a falar com os homens, aos 18 meses de sua idade, teve uma visão intelectual da divindade. Não foi intuitiva senão por espécies, e renovou-lhe as que as outras vezes recebera, aumentando-lhe os dons e favores da graça. Nesta visão estabeleceu-se entre a menina e o Supremo Senhor comovedor colóquio, que com temor me atrevo a traduzir em palavras. Colóquio com Deus. Disse a rainha sua majestade: Altíssimo Senhor Deus, incompreensível, como favoreceis tanto a mais inútil e pobre criatura, como a vossa escrava, incapaz de vos retribuir, inclinais vossa grandeza com tal amável benignidade. O poderoso enriquece ao pobre, o santo dos santos se inclina para o pó. Sou pequena, Senhor, entre todas as criaturas, a que menos merece vossos favores. Que farei em vossa divina presença? Como darei uma retribuição de quanto vos devo? Que tenho, Senhor, que não seja vosso, se sois vós que me dais o ser, vida e movimento. Alegrar-me-ei, entretanto, meu amado, de que tenhais todo bem e que a criatura nada tenha fora de vós. Que seja a propensão e glória vossa elevar ao que é menor, favorecer ao mais inútil e dar existência a quem não tem, para que assim vossa magnificência seja conhecida e exaltada. Resposta de Deus. Respondeu-lhe o Senhor: Minha pomba e minha querida, achaste graça aos meus olhos, é suave, amiga escolhida para as minhas delícias. Quero revelar-te o que é em ti, será para mim de maior agrado e beneplácito. Estas razões do Senhor feriam de novo, com a força do amor o terníssimo, porém vigoroso coração da menina rainha. Satisfeito, prosseguiu o Altíssimo: Sou o Deus de misericórdia, com imenso amor amo os mortais, e entre os muitos que com suas culpas me têm desobrigado, tenho alguns justos e amigos que de coração me têm servido. Determinei remediá-los, enviando-lhes meu unigênito, para que eles não sejam privados de minha glória e eu de seu louvor eterno. Maria pede a redenção. A esta proposição respondeu a Santíssima Menina Maria: Altíssimo Senhor e poderoso Rei, vossas são as criaturas e vosso é o poder. Só vós sois o santo e o supremo regedor de toda a criação. Obrigai-vos, Senhor, pela vossa imensa bondade, e apressai a vinda de vosso unigênito para a redenção dos filhos de Adão. Chegue já o dia desejado pelos meus antigos pais, e vejam os mortais vossa eterna salvação. Porque, amado Senhor meu, sendo piedoso Pai das misericórdias, prorrogais tanto que vossos aflitos e cativos filhos ansiosamente esperam. Se minha vida lhes pode ser de algum valimento, prontamente vou-la ofereço por eles. Deus manda Maria falar. Com grande benevolência mandou-lhe o Altíssimo que daí em diante todos os dias, muitas vezes lhe suplicasse apressar a encarnação do eterno Verbo para a salvação de todo o gênero humano, e que chorasse os pecados dos homens em impedimento de sua salvação. Em seguida, lhe declarou que já era o tempo de exercitar todos os sentidos e que para maior glória sua convinha que falasse com as criaturas humanas. Para cumprir esta ordem, disse a menina sua majestade. Maria pede a proteção de Deus para usar da palavra. Altíssimo Senhor, de incompreensível majestade, como se atreverá o pó a tratar mistérios tão ocultos e soberanos, e a vosso peito de tão estimável preço,
Quem é a menor entre todos os nascidos? Como pode interceder por estes? E que pode alcançar a criatura que em nada vos tem servido? Vós, amado meu, vos darei por obrigado da mesma necessidade. A enferma buscará saúde, a sedenta desejará a fonte de vossa misericórdia e obedecerá à vossa divina vontade. Se ordenais, Senhor meu, que eu descerre os lábios para falar e tratar com outros, fora de vós que sois todo o meu bem e meu desejo, velai e eu vos suplico pela minha fragilidade e perigo. É muito difícil para a criatura racional não se exceder nas palavras. Eu calaria a vida inteira se fosse do vosso beneplácito, para não correr o risco de vos perder, pois se tal acontecesse, impossível ser-me-ia viver um instante sequer. Poder da palavra de Maria. Esta foi a resposta da minha Maria Santíssima, receosa de novo e perigoso dever de falar. Quanto era de sua vontade, se Deus o consentisse, tinha desejo de guardar inviolável silêncio e emudecer toda a vida. Grande confusão e exemplo para a incipiência dos mortais. Temia o perigo da língua, quem falando não podia pecar, enquanto nós, que não podemos falar sem pecar, vivemos ansiosos por fazê-lo. Mas, amável menina e rainha de toda a criação, como quereis deixar de falar? Não sabeis, senhora minha, que vossa mudez seria ruína para o mundo, tristeza para o céu e até, segundo o nosso pobre modo de entender, um grande vazio para a própria Beatíssima Trindade? Não sabeis que só com aquela resposta ao santo arcanjo Fiat mihi dareis a plenitude a tudo quanto existe? Dareis filha ao Eterno Pai, mãe ao Eterno Filho, esposa ao Espírito Santo, reparação para os anjos, remédio para os homens, glória aos céus, paz à terra, advogada do mundo, saúde para os enfermos, vida para os mortos. Cumprireis a vontade e beneplácito de tudo quanto Deus quer fora de si mesmo, pois, se unicamente de vossa palavra depende a maior obra do poder imenso e de todo o bem da criação, Senhora e Mestra minha, como deseja calar quem tão bem há de falar? Falai, pois, menina, e vossa voz seja ouvida em toda a extensão do céu. Complacência da Santíssima Trindade. Agradou-se o Altíssimo do recato prudentíssimo de sua esposa, e seu coração foi novamente ferido pelo amoroso temor de nossa grande menina. Satisfeita com sua dileta Beatíssima Trindade, como examinando entre as três pessoas e sua petição, disseram aquelas palavras dos cânticos. Nossa irmã é pequena e não tem seios, que faremos para nossa irmã no dia em que falar? Se é muro, edifiquemos nela torrões de prata. És pequena aos teus olhos, nossa querida irmã, porém grande aos nossos olhos. Nesse desprezo de ti mesma, nos feriste o coração como um dos teus cabelos. És pequena em teu próprio parecer e estima, e isto nos afeiçoa e enamora. Não tens seios para alimentar com suas palavras, mas tão poucas mulher para a lei do pecado, na qual não quis nem quero que sejas incluída. És humilde, sendo superior a todas as criaturas, temes possuindo segurança e foges do perigo que não te poderá ofender. Que faremos com nossa irmã no dia em que, por nossa vontade, abra os lábios para nos bendizer, enquanto os mortais os abrem para blasfemar nosso santo nome? Que faremos para celebrar o dia tão festivo no qual começará a falar? Com que premiaremos o tão humilde recato de quem foi sempre deleitável aos nossos olhos? Doce foi seu silêncio e docíssima será sua voz aos nossos ouvidos. Se a forte muralha, por estar construída com a virtude de nossa graça e sustentada com o poder de nosso braço, reedifiquemos sobre tanta fortaleza novos baluartes de prata, acrescentando novos dons aos passados. Sejam de prata para que se torne mais rica e preciosa, e suas palavras, ao começar a falar, sejam puríssimas, cândidas, retas, sonoras aos nossos ouvidos. Tenha nossa graça derramada em seus lábios e esteja com ela nossa poderosa mão e proteção. A primeira palavra de Maria. Ao mesmo tempo que, a nosso entender, fazia-se esta conferência entre as três divinas pessoas, nossa menina rainha foi consolada em seu humilde receio de começar a falar. O Senhor prometeu-lhe governá-la e assisti-la em suas palavras, para que todas fossem para seu serviço e agrado.
Com isto, ela lhe pediu novamente licença e bênção para abrir seus lábios cheios de graça, para ser em tudo prudente, completar 3. Quando foi ao templo, foram muitas poucas suas palavras, salvo quando sua mãe a chamava para ter o gosto de ouvi-la, mandando-lhe que falasse de Deus e seus mistérios. A Divina Maria assim fazia, ouvindo e fazendo perguntas à sua Santa Mãe. Deste modo, a que a sabedoria cedia a todos os nascidos, queria ser instruída e ensinada. Assim, entre filha e mãe, faziam-se amenos diálogos sobre o Senhor. Santa Ana não revelava seu segredo. Não seria fácil nem possível dizer o que realizou a Divina Menina Maria nestes 18 meses que permaneceu na companhia de sua mãe. Esta, muitas vezes, ao olhar a filha mais venerável que afigura a arca do Antigo Testamento, derramava copiosas dozes lágrimas de amor e gratidão. No entanto, jamais deu a entender o segredo que guardava no coração de ser Maria a escolhida para a mãe do Messias, ainda que muitas vezes ambas falavam sobre este inefável mistério. Nestas palestras, a menina inflamava-se em ardentíssimos afetos e dizia as grandes excelências do Messias e ou de sua própria dignidade, que misteriosamente ignorava. Com isso, aumentava o gozo, o amor e o cuidado da felicíssima Santa Ana por seu tesouro. Humildade de Maria. As débeis forças da menina rainha eram muito insuficientes para o desempenho de trabalhos humildes, aos quais era inclinada por sua vigorosa e profunda humildade de amor. Senhora de todas as criaturas, julgando-se a menor delas, queria sê-lo exteriormente, nas ações e nos trabalhos mais rudes e pesados de sua casa. Acreditava que se não servia a todos, não pagaria sua dívida, nem agradava ao Senhor. Na realidade, só não satisfazia seus inflamados desejos aquela de quem os supremos serafins beijavam as pegadas. Apesar de tudo, muitas vezes tentava desempenhar o trabalho de varrer e limpar a casa. Como não lhe permitiam, procurava fazê-lo quando se encontrava só, auxiliando-a então os santos anjos, para lhe proporcionar um pouco o prazer de sua humildade. O traje de Maria. Os haveres de Joaquim eram medianos e, de acordo com a condição da família, Santa Ana desejava vestir sua filha Santíssima com o melhor traje que pudesse, dentro da perfeita modéstia. A menina humilíssima conformou-se com este carinho materno, sem se opor, enquanto não falou. Ao começar a falar, porém, pediu humildemente à mãe que não lhe vestisse de traje rico e de luxo, mas fosse grosseiro e pobre, sendo possível já usado por outros de cor parda cinzenta, como hoje usam as religiosas a Santa Clara. A Santa Mãe, que considerava e respeitava a filha como senhora, lhe respondeu: Minha filha, farei o que pedis. Quanto à forma e cor de vossas vestes, mas vosso físico infantil não poderá suportar muito grosseiro, como desejais, e nisto obedecereis a mim. Não replicou a obediente menina à vontade de sua mãe Santa Ana, pois jamais o fazia. Deixou-se vestir com o que ela quis, na forma e na cor que pediu, semelhante aos hábitos que por devoção as crianças costumam trazer. Desejava mais pobreza e austeridade, mas supriu-as com a obediência, sendo essa virtude mais excelente que os sacrifícios. Deste modo, permaneceu obediente à mãe e pobre no desejo, julgando-se indigna do que usava para proteger a vida natural. Nesta obediência aos pais, foi perfeitíssima e exata durante os 3 anos que viveu na companhia deles. Pela divina ciência que possuía, conhecia-lhes o íntimo e antecedia-se a obedecer-lhes prontamente. Para fazer algo de própria iniciativa, pedia a bênção e licença da mãe, beijando-lhe a mão com grande humildade e reverência. Exteriormente, sua mãe o consentia, mas interiormente reverenciava a dignidade e graça de sua filha Santíssima. Penitência de Maria. Retirava-se algumas vezes em tempos oportunos para com maior liberdade gozar da vista e colóquios de seus anjos e manifestar-lhes com atos exteriores seu ardente amor pelo Senhor. Em alguns exercícios que fazia, prostrava-se chorando e afligindo seu corpozinho perfeitíssimo e delicado pelos pecados dos mortais. Pedia e inclinava a misericórdia do Altíssimo a lhes fazer grandes benefícios que desde já começou a lhes merecer. A íntima dor das culpas que conhecia, a força do amor de onde aquele sentimento procedia, produziam na menina intensíssimos afetos de amor e pena.
começando naquela idade a usar das forças corporais, estreou-as na penitência e mortificação, para em tudo ser mãe de misericórdia e medianeira da graça, sem perder um momento nem ação por onde pudesse adquiri-la para si e para nós. Caridade de Maria. Completando 2 anos, começou a distinguir-se muito no amor e caridade pelos pobres. Pedia a sua mãe, Santa Ana, esmolas para eles, e a piedosa mãe satisfazia juntamente ao pobre e à sua filha santíssima. Exortava a amá-los e reverenciá-los, a quem era mestra de caridade e perfeição. Além do que recebia para distribuir aos pobres desde aquela idade, reservava alguma parte de seu alimento para lhes dar. E assim poderia dizer melhor que o santo Jó: desde minha meninice a compaixão cresceu comigo. Dava esmola ao pobre, não como se lhe fizesse benefício gratuito, senão como quem saudava a justiça de uma dívida, dizendo em seu coração: este meu irmão não tem o que lhe é devido, e eu tenho o que não mereço. E entregando a esmola, beijava a mão do pobre, se estava só também, o solo que lhe havia pisado. Jamais, porém, deu esmola material ao pobre, sem lhe fazer maior oferta espiritual para a alma, rezando por ela. Assim voltavam de sua presença socorridos no corpo e na alma. Maria manifesta o desejo de ir para o templo. Não foi menos admirável a humildade e a obediência da Santíssima Menina em deixar-se ensinar a ler e fazer outras coisas, como é natural naquela idade. Seus pais cuidaram disso e ela tudo aceitava, não obstante estar repleta de ciência infusa em todas as matérias criadas. Calava e ouvia a todos com admiração dos anjos por verem tão peregrina prudência numa menina. Sua mãe, Santa Ana, com amor e a luz que tinha, observava o procedimento da divina princesa e bendizia o Altíssimo. Aproximando-se o dia de levá-la ao templo, com o amor lhe crescia o sentimento de ver que, terminado o prazo de 3 anos marcados pelo Todo-Poderoso, teria que imediatamente cumprir seu voto. Para isso começou a menina Maria a preparar a mãe, manifestando-lhe 6 meses antes o desejo que tinha de ir ao templo. Representou-lhe os benefícios que haviam recebido do Senhor e quão justo era cumprir seu maior agrado. No templo dedicado a Deus pertenceria mais a mãe do que em sua própria casa. Sentimento de Santa Ana. Ouvia a Santa Mãe as prudentes razões de sua menina santíssima e concordava em cumprir a promessa de oferecer sua amada filha. A força da natural afeição por tão rara e única prenda, porém, com o conhecimento do inestimável tesouro que nela possuía, combatiam em seu fidelíssimo coração com a dor da separação que tão de perto a ameaçava. Teria sem dúvida perdido a vida em tão dura pena se o Altíssimo não a fortalecesse. A graça e dignidade, só por ela conhecida, de sua divina filha, lhe tinham cativado o coração e sua presença e convivência lhe eram mais desejáveis que a própria vida. Nesta dor responderia, às vezes, a menina: minha querida filha, por muitos anos vos desejei e durante poucos mereço gozar de vossa companhia. Pois se cumprir a vontade de Deus, não faltarei a promessa de vos levar ao templo, mas como falta algum tempo para cumpri-la, tende paciência até chegar o dia de satisfazer vossos desejos. Deus avisa Maria de sua ida ao templo. Poucos dias antes de Maria Santíssima, que ela completasse 3 anos, teve uma visão abstrativa da divindade. Nela foi-lhe manifestado aproximar-se o tempo em que Sua Majestade ordenava fosse levada ao templo, onde viveria dedicada e consagrada ao seu serviço. Com esta nova, seu puríssimo espírito encheu-se de novo gozo e reconhecimento, e falando ao Senhor, lhe deu graças, dizendo: Altíssimo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, eterno e sumo bem meu, já que não posso louvar-vos dignamente, façam-no em nome desta humilde escrava todos os espíritos angélicos. Porque vós, Senhor imenso, que de ninguém tendes necessidade, olhais a este vil bichinho com grandeza de vossa liberal misericórdia. Donde me vem a graça de ser recebida em vossa casa e serviço, se não mereço a mais desprezível lugar da terra que me sustenta? Mas se vos obrigais a vossa mesma grandeza, suplico-vos, Senhor meu, inspirai
inspireis esta vossa santa vontade ao coração de meus pais para que a cumpram. Visão de Santa Ana e sua oração. Logo teve Santa Ana outra visão, na qual o Senhor lhe mandou cumprir a promessa de levar ao templo sua filha e apresentá-la no mesmo dia em que completasse 3 anos. Não há dúvida que esta ordem foi de maior dor para esta mãe do que a de Abraão para sacrificar seu filho Isaque. O Senhor a consolou e confortou, prometendo-lhe assisti-la com a sua graça, na soledade em que ficaria por lhe pedir a filha. A santa matrona mostrou-se submissa e pronta para cumprir a ordem do Senhor. E obediente fez esta oração: Senhor e Deus eterno, dono de todo o meu ser, já ofereci para vosso templo serviço à filha que por inefável misericórdia me deste. Ela é vossa e vô-la dou, agradecida pelo tempo em que a tive por tê-la concebido e criado. Lembrai-vos, porém, Deus e Senhor, que guardando o vosso inestimável tesouro, eu era rica, tinha companhia neste desterro e vale de lágrimas, alegria em minha tristeza, alívio em meus trabalhos, espelho para regular minha vida e um exemplo de altíssima perfeição que estimulava a minha tibieza e afervorava meu afeto. Por esta singular criatura esperava vossa graça e misericórdia, e temo que tudo me falte ao mesmo tempo, achando-me sem ela. Curai, Senhor, a ferida do meu coração, e não procedeis comigo segundo mereço, mas olhai-me como piedoso Pai de misericórdia. Levarei minha filha ao templo, como vós, Senhor, o ordenais. Visão de São Joaquim. Ao mesmo tempo recebera São Joaquim outra visita ou visão do Senhor, mandando-lhe o mesmo que a Santa Ana. Tendo ambos conferido e conhecido a vontade de Deus, determinaram cumpri-la com submissão e marcaram um dia para levar a menina ao templo. Ainda que com grande dor e ternura do santo ancião, foi menos intensa do que a Santa Ana, porque então ignorava o grande mistério daquela que devia ser a mãe de Deus. Doutrina da Rainha do Céu, morte e eternidade. Minha caríssima filha, lembra-te que todos os viventes nascem destinados a morrer, ignorando o último dia da vida. Com certeza, apenas sabem que sua duração é curta e a eternidade sem fim, e que nesta o homem só colherá o que agora semear em boas ou más obras, que então darão fruto de morte ou de vida eterna. Em tão perigosa viagem, Deus não quer que ninguém conheça ou com certeza se é digno de seu amor ou de sua indignação. A quem tiver bom senso, esta dúvida servirá de estímulo para procurar com todas as forças adquirir a amizade do Senhor e nela crescer. Justifica ele seu proceder desde que a alma começa a ter uso da razão. Infunde-lhe luz e ditame para estimular e dirigir a virtude e desviar do pecado. Ensina a distinguir o fogo da água para escolher a virtude e reprovar o vício. Além disto, a desperta e chama por muitos modos, diretamente com santas inspirações e contínuos impulsos, por meio dos sacramentos e mandamentos, pelos anjos pregadores, confessores, superiores e mestres, pelas provações e favores, pelos exemplos alheios, pelas tribulações, mortes e outros vários sucessos. Tudo são meios que sua providência dispõe para atrair todos a si, porque a todos deseja salvar. De todas estas coisas faz um conjunto de grandes auxílios e favores, que a criatura pode e deve aproveitar. Combate, renúncia e libertação. Contra isto combate a parte inferior e sensitiva que com os fomes peccati inclina os objetos sensíveis e impele a concupiscência para perturbar a razão e arrastar a vontade cega ao gozo e ao deleite. Por sua vez, o demônio, com fascinações e iníquas mentiras, obscurece o interior e dissimula o mortal veneno do deleite transitório. Mas nem por isso o Altíssimo abandona logo suas criaturas, antes renova suas misericórdias e auxílios para chamá-las de volta. Se respondem às primeiras solicitações, acrescenta outras maiores e vai aumentando e multiplicando. Em recompensa da alma se ter vencida, vão se enfraquecendo as forças das paixões e os fomes. O espírito torna-se mais livre para poder elevar-se e vir a se tornar muito superior às próprias inclinações e ao demônio. Covardia, perigo de perdição. Se, porém, deixando-se arrastar pelo deleite e esquecimento, o homem dá a mão ao inimigo de Deus e seu,
Quanto mais se afasta da bondade divina, tanto menos digno se faz de seus chamamentos. Tanto menos percebe os auxílios da graça, ainda que sejam grandes, porque o demônio e as paixões adquiriram sobre a razão maior domínio e força, e a tornaram menos disposta à graça do Altíssimo. Nessa doutrina, minha filha e amiga, consiste o principal para a salvação ou condenação das almas: começar a resistir ou a aceitar os auxílios do Senhor. Quero que não esqueças estas lições para responderes aos muitos chamamentos que recebes do Altíssimo. Procura ser forte, resiste aos teus inimigos e pontualmente executa o bel prazer de teu Senhor para o agradar. Obedece à sua vontade, que pela divina luz conheceres. Grande amor tinha eu a meus pais, as razões e ternura de minha mãe me feriram o coração. Mas, como sabia ser vontade e agrado do Senhor deixá-los, esqueci a casa deles e meu povo, para só seguir meu esposo. A boa educação e instrução recebida na infância concorrem muito para a criatura se encontrar depois mais livre e habituada à virtude, começando desde o porto da razão a seguir este verdadeiro e seguro norte.